Atendendo a pedidos, eu desenvolvi uma receita de uma naninha em tricô usando 3 técnicas. Uma delas é o tricô tubular, que é aquela técnica muito usada para fazer luvas, que eu fiz a cabeça e os bracinhos da naninha. A outra técnica é esse trabalho aqui muito usado para fazer poncho, e que a gente vai fazendo essa progressão de aumentos, que vai dando esse efeito aqui triangular, que usados os dois fica um quadrado. E outra técnica foi esse barrado aqui, que eu chamo de unha de gato, que é uma alternativa para quem não quer fazer em crochê ou não sabe fazer em crochê. Aí fica um barrado muito bonito. Nesta naninha eu usei o fio Bela, que é uma linha um pouco grossinha assim, que ficou uma espessura bem boa. E também pode ser feita em lã, que eu fiz essa aqui com a Super Bebê. Fica bem macia também. Eu fiz esse vídeo mais para ensinar a base da naninha. Quanto aos acessórios, os enfeites, o modo de fazer carinha, que não é meu forte, vocês fazem como quiserem. Fitinhas, até tamanho dá para vocês fazerem maior, menor, do modo que vocês quiserem. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para fazer a naninha em tricô, vou fazer primeiro a parte que é o tubular. Então, eu vou colocar 30 pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Colocados os 30 pontos na agulha, agora eu vou trabalhar em tricô tubular. É muito simples de fazer. Faz um tricô e tira um ponto sem fazer. Simplesmente tira assim, sem dar laçada, sem fazer nada. Aí faz um tricô e tira um ponto sem fazer. Um tricô, tira um ponto sem fazer. Um tricô, tira um ponto sem fazer. E vou fazendo assim, um tricô, um tira sem fazer, até acabar com o último tirando sem fazer. Terminando a carreira fazendo o último tricô e tirando o último ponto sem fazer, volto na próxima carreira e vou fazer a mesma coisa. Sempre um tricô e tira o próximo sem fazer. Um tricô, tira o próximo sem fazer. Um tricô, tira o próximo sem fazer. Um tricô, tira o próximo sem fazer. E vou fazendo assim até terminar a carreira, fazendo um tricô e tira o último sem fazer. Eu fiz 32 carreiras, sendo que se vocês contarem os cordõezinhos aqui, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cordões. Não tem problema se fizer uma carreirinha a mais, uma carreirinha a menos, é irrelevante, não altera nada, que essa parte é uma parte única. Este ponto tubular é bem simples de fazer, só que tem que ter muito cuidado para não desfiar o fio, sempre pegar ele inteiro, sem desfiar e sem errar. Sempre um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer, sendo que eu coloco sempre números pares. Sempre começa um tricô, terminando o último sem fazer. Vez ou outra, tem que dar uma puxadinha assim, porque ele fica já duplo, ó. Ele já fica assim, duas partes já
costurado dos dois lados. E agora eu vou partir para separar as partes. Fiz o primeiro tricô, seguro a agulha para não escapar e pego esse pontinho que seria o sem fazer. Reservo lá no alfinete. Posso até pendurar assim, que ele, daí para não perder o pontinho. Aí eu faço o próximo ponto em tricô. Pego o alfinete aqui, que já tem aquele primeiro, e já pego o segundo aqui, aquele que é sem fazer. Sempre com cuidado de não desfiar o fio para não grudar o trabalho. Próximo em tricô. E pego aquele que iria ser feito sem fazer, coloco no alfinete. Vocês observem que aqui já vai abrindo o trabalho, ó. Já vou separando, que vão ficar 15 pontos de cada lado. Aí, vem aqui, faço o tricôzinho. Vocês podem até apoiar, assim, na mesa, em alguma base, para não correr o risco, né? De perder os pontinhos. Aí, pego esse daqui. Faço o tricôzinho aqui. E tiro aquele sem fazer. Se vocês encontrarem uma maneira mais simples de separar, também pode. É que eu encontrei essa daqui que para mim é mais fácil. Então, eu faço o tricô e tiro este. E vou fazendo assim, até ficarem reservados 15 pontos no alfinete e 15 pontos aqui na agulha. Separados os pontos, fica assim, como se fosse um saquinho assim. Agora, eu vou fazer um trabalho para ir ampliando isso aqui, fazer a saia da naninha. Vou trabalhar todas as carreiras em ponto tricô, com variações enlaçadas. Então, vou fazer assim, um tricô, laçada, 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma laçada, um tricô, uma laçada, 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma laçada e um tricô. Então, recapitulando essa primeira carreira, um tricô, uma laçada, 6 tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, 6 tricô, uma laçada, um tricô. Avesso, toda em tricô. Depois que eu fiz o avesso em tricô, volto novamente aqui no direito do trabalho e faço um tricô, uma laçada, 8 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma laçada, um tricô, uma laçada, 8 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma laçada, um tricô. Volto no avesso, toda
terminada a carreira no avesso do trabalho em tricô, volto aqui no direito. Agora eu só vou explicar que daqui para frente vai ser uma sequência de aumentos, mas sempre fazendo da mesma forma. Agora vai ser um tricô, uma laçada, 10 tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, 10 tricô, uma laçada, um tricô. Essa receitinha vai estar toda escrita logo abaixo do vídeo, é só clicar em mostrar mais e também no meu blog, para poder acompanhar o trabalho da forma escrita. E vou fazendo assim até completar 30 furinhos aqui que vão se formando ao longo do trabalho. Esta sequência vão sendo aumentados 2 pontinhos em cada carreira. Eu comecei com 6, aí aumenta 2, vão para 8, depois mais 2 vão para 10, depois mais 2 vão para 12, 14, 16 e assim por diante. Então, vou fazendo, como eu já disse, até completar 30 furinhos que se formam aqui. Depois que eu completei os 30 furinhos que se formam aqui no meio do trabalho, aqui também do lado formam, porque eu fiz com laçadas, e aqui também, né? E foi abrindo e fica assim, um triângulo. E aqui fica a parte da naninha, onde eu vou fazer a carinha. Depois a gente pode revirar, ó, esse trabalho do tubular, ele já fica todo costuradinho e prontinho. Eu deixei aqui até a metade do trabalho, só para mostrar para vocês ele aberto como é que fica. Agora eu vou continuar a carreira até o final. Eu estou no avesso, faço toda ela em tricô. Terminando a carreira aqui do avesso toda em tricô, volto no direito do trabalho. E agora, para fazer o barrado, eu vou fazer 5 carreiras em ponto meia, sendo que eu faço tricô no avesso, meia no direito. Inclusive aqui, onde tem os furinhos, agora eu vou passar fazendo uma carreira em meia em todos os pontos. Quando completar 5 carreiras, eu volto para explicar novamente. Fiz as 5 carreirinhas de meia no direito e tricô no avesso. Inclusive aqui onde era para ser os furinhos, nesta parte não tem, é passado reto as carreiras em meia e tricô. Agora, para fazer o vinco desse barrado, eu vou fazer uma carreira de passa-fita, pegando 2 pontos juntos e dando uma laçada. 2 pontos juntos e dou uma laçada. 2 pontos juntos, uma laçada. E vou fazendo assim, 2 pontos juntos, uma laçada, até o final da carreira. Esta carreira de passa-fita, tanto pode ser feita aqui no avesso, quanto no direito do trabalho, não tem problema. Depois de fazer a carreira de passa-fita, vou fazer mais 5 carreirinhas em meia no direito e tricô no avesso. Terminadas as 5 carreiras, então fica assim o barrado: 5 carreiras, um ponto passa-fita, mais 5 carreiras. Isso aqui depois nós vamos dobrar para formar esse barradinho aqui, que a gente chama de unha de gato no tricô. E agora eu vou arrematar todos os pontos. Pego 2 pontos, devolvo um na outra agulha. Pego 2 pontos, devolvo um. 2 pontos, devolvo um. 2 pontos juntos, devolvo um. 2 pontos
juntos, devolvo um. E vou fazendo assim, arrematando todos os pontos, sem apertar muito, para não dificultar depois na hora de costurar. Todos os pontos arrematados. Agora eu vou deixar um fio bem comprido aqui, para aproveitar para costurar o lado da saia da naninha, né? Então, eu vou cortar aqui um bom pedaço. Passar aqui por dentro para arrematar. Próximo passo é pegar os pontos que estão reservados aqui no alfinete. Colocar aqui na agulha novamente. Colocados os pontos na agulha. Vou amarrar um fiozinho aqui no primeiro ponto. E em seguida, tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do lado de cá também. Repetindo, a receita vai estar toda completa. É só clicar em mostrar mais logo abaixo do vídeo e também no meu blog. Terminei a segunda parte. Aí vocês observem que se formam dois triângulos que completam o quadrado. Então, fica aqui a cabeça da naninha e o corpo. Agora, nós vamos costurar este lado e o outro também. Aí, eu pego uma agulha, aproveito aquele fio que eu deixei comprido, vou costurar aqui no direito do trabalho. Junto bem certinho as partes e pego assim de lado e do outro lado. Pode ser assim no meio do ponto meia e vou subindo a costura. E vai subindo a costura, quando chegar aqui nos furinhos, pode fazer assim um tipo chuleado simples mesmo. Pega de um lado, pega do outro e vai subindo a costurinha. Sem apertar muito, para não repuxar. Esta barrinha, nós finalizamos costurando ela. A gente dobra assim. E vamos costurando da melhor maneira possível, acompanhando e ajeitando bem assim para não repuxar. Aí eu pego um pontinho aqui de baixo dessa carreirinha e um aqui de cima. Pode ser este aqui, não tem problema. Vê o qual que for melhor para ficar uma boa costurinha. E vamos costurando assim a borda toda da sainha da naninha. Então, para fazer a cabeça da naninha, antes de colocar o enchimento, eu peguei uma agulha com uma linha, vou aqui por dentro para os fiozinhos ficarem tudo aqui embutido para dentro do trabalho, né? Vou colocar mais ou menos aqui, ó, numa distância. E vou fazer um tipo de um alinhavo, prendendo, que eu vou franzir para formar aqui a orelhinha do bichinho, né? Que vai ser. Aí eu franzo bem assim, bem franzidinho. E trago para dentro o fio
dou um nozinho que daí eu posso cortar aqui no avesso, né? Pra ficar bem presinho, viro aqui no avesso. Aqui tem bastante fiozinho daquelas costuras que eu tava fazendo. Mas daí depois eu arremato tudo, é só dar um nozinho assim, puxar bem e cortar com uma folga, porque aqui vai ficar tudo escondido mesmo, não tem problema. Aí eu vou fazer a outra orelhinha igual. Feitas as orelhinhas, agora eu vou colocar, eu tenho uma fibra de lã, pode ser qualquer material que vocês tenham aí, algodão, tecidinho picado, se vocês não tiverem, ou a fibra de lã, qualquer coisa que dê para encher assim, ó, espuma, qualquer material que vocês tenham aí que dá para dar esse efeito aqui. Acho que eu vou encher mais um pouquinho, para deixar bem cheinha essa cabeça da naninha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na orelhinha, eu vou fazer aqui no pescoço. Além de franzir aqui no pescoço, eu vou também fazer umas voltas aqui na linha, né? Pra ficar bem separadinha aqui a cabeça do corpinho. Aí é só fazer um arremate. Passar aqui por dentro. E trazer lá pra dentro pra arrematar e sumir com o fiozinho. Pronto, depois eu corto. Passo final, fazer os enfeitinhos aqui, colocar uma fitinha no pescoço, bem curtinha para não acontecer acidente com os bebês. E vou fazer os olhinhos e a boca. Para fazer a carinha, eu coloquei um fio aqui preto para fazer os olhinhos. Aí eu posso vir aqui de trás, ó, que é bom que fica um bom acabamento, que ele fica escondido. Venho trazendo aqui por dentro, né? E já saio aqui pra fazer o bordadinho, que assim ele já fica escondido, ó. Fica aqui dentro, né? Aí eu posso bordar aqui os olhinhos. Então, para esses olhinhos, vou fazer bem simples, só para mostrar para vocês como que é. Aí eu fiz assim. Passei 3 costurinhas mais ou menos. Aí eu venho aqui por dentro, ó. Calculo aqui o outro lado. E faço o outro olhinho aqui. Passei 3 vezes no outro. Vou passar aqui também. E vejo se ficou igual. Eu achei que o outro ficou um pouquinho diferente, então eu vou passar mais uma vez aqui. E venho aqui por dentro, levo lá atrás para arrematar esse fio. Daí eu posso ir transportando ele aqui por dentro. É uma forma de sumir com esse fio sem ficar aparente. Trago ele aqui para dentro. Aí eu posso até arrematar lá dentro que não vai aparecer nada mais. Aí eu faço os olhinhos assim. Eu não aconselho ficar pondo botãozinho, continha, para não acontecer acidente com o bebê, né? Quanto mais simples fizer com linha, é melhor. Então, esse aqui eu já fiz, né? Vou passar aqui por dentro.
Cada um faz a carinha que quiser. Tem várias carinhas na internet, com cílios, olhinho fechado, várias carinhas. Eu só tô fazendo assim para completar aqui o trabalho, para vocês verem como é que fica. Aí agora eu vou fazer a boquinha. A boquinha eu fiz igual eu fiz os olhinhos. Confesso para vocês que fazer carinha, rosto não é o meu forte, então eu aconselho vocês a buscarem as alternativas no YouTube, que tem pessoas habilidosas que sabem fazer carinhas e daí complementa o trabalho, que como meu negócio é tricô, então eu só fiz essa carinha para ilustrar para vocês como que deve ficar. Para fazer o bracinho da naninha, coloquei 12 pontos na agulha e vou também trabalhar no tricô tubular. Faço um tricô e um tiro sem fazer. Um tricô, um tira 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 sem fazer. Um tricô e um tira sem fazer. Termina sempre com um tira sem fazer e sempre começo com tricô. Aí eu volto novamente, sempre um tricô, um tira sem fazer. Um tricô, um tira sem fazer. Um tricô, um tira sem fazer. E vou fazer assim, sempre começando com tricô, um tira sem fazer nos 12 pontos, até completar 12 cordõezinhos em tricô. Completei os 12 cordõezinhos que se formam aqui, dá mais ou menos uns 3 dedos. Para separar as partes do braço, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma quantidade de fio aqui, vou cortar, vou colocar numa agulha, colocado o fio na agulha. Agora eu vou, com muito cuidado, retirar os pontos da agulha, separar e pegar todos os pontos antes que eles sumam, porque o tricô tem essa, né? Eles vão sumindo os pontinhos. Aí eu vou pegando tudo aqui, ó, o máximo que eu puder. Venho aqui do lado de cá e vou pegando esses pontinhos também. Certifiquei que já estão todos os pontos, 12 pontinhos, e vou puxar. Agora eu posso virar o trabalho, porque já tá todo preso aqui, para poder colocar o enchimento. Vou pegar a minha fibra de lã, colocar aqui dentro, para ficar bem fofinho, né? Pronto. Agora eu vou puxar todos os fios, ele ficar assim franzidinho mesmo. Venho aqui, dou mais uma fechada, pego aqui assim, ó, nos pontinhos que estão mais firmes, puxo bem. Dou uma ajeitadinha assim. Venho aqui na naninha, eu já até coloquei um. Venho aqui na direção, aqui desse desenho que se forma aqui do lado.
E coloco bem aqui, ó, bem pertinho do pescoço. E puxo a agulha aqui por dentro. Pronto. Dou uma ajeitada, bem ajeitadinha assim. Dou uma reforçada aqui por dentro, né? Dou uma costurada aqui para reforçar assim. Aí é só cortar. E já fica os bracinhos colocados aqui. Agora eu vou colocar a fitinha no pescoço. Gosto de colocar uma fitinha assim curtinha para não acontecer nada pro bebê, né? Não enrolar nada. E dou um lacinho aqui. Essa naninha ficou mais ou menos com 23 centímetros de saia. Aqui na cabeça ficou mais ou menos 7 centímetros. Bracinho 5. Dá para fazer ela maior e menor também, apenas aumentando aqui as carreiras. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.